Por favor, governador. Pode vir por aqui, por favor. Eu também chamo para fazer parte da mesa nesta noite o senhor governador de 2001 a 2006 e de 2011 a 2018, o senhor Geraldo Alckmin. Para fazer parte desta mesa, eu chamo agora a deputada Carla Morando, ela que é líder do PSDB aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu chamo neste momento o senhor Bruno Araújo, ele que é presidente nacional do Partido da Social Democracia do Brasil. Neste momento, eu convido também para compor a mesa o senhor Ricardo Montoro, representando a família Montoro nesta noite. E, por favor, eu chamo também neste momento o senhor Orlando Morando, prefeito da cidade de São Bernardo do Campo. Na extensão da mesa também eu gostaria de anunciar as presenças do deputado estadual Marcos Zerbini. Também está conosco o professor doutor Vahan Agopian, ele que é o magnífico reitor da USP. Rubens Rizek, secretário municipal de Justiça, representando o prefeito Bruno Covas. Também está aqui conosco nesta noite Paulo Dimas Mascaretti, ele que é secretário da Justiça e Cidadania. Também conosco Gustavo Junqueira, secretário da Agricultura e Abastecimento. O secretário Rocieli Soares da Silva, da Educação. Também na extensão da mesa, José Carlos Dias, ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso. O senhor José Gregory, ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso. O senhor José Aníbal, presidente do Instituto Teotônio Vilela. Alexandro Peixe Campos, diretor-presidente da Coab. Evandro Lossaco, vice-presidente do Diretório Estadual de São Paulo, do PSDB. Deputada Damares e também o vereador Fábio Riva. Neste momento, com a palavra, o nosso excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Cauê Macris. Boa noite a todas, boa noite a todos. Um prazer muito grande recebê-los aqui na nossa casa, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Nos termos regimentais, essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras, minhos senhores, esta sessão solene foi convocada por este presidente a pedido da deputada Carla Morando, líder do PSDB na Assembleia Legislativa de São Paulo, com a finalidade de homenagear o governador Franco Montoro. Gostaria de convidar a todos para que, em posição de respeito, possamos ouvir o hino nacional brasileiro executado pela banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo sob a regência do subtenente Eliseu.
nome da Assembleia Legislativa, essa presidência agradece a banda da Polícia Militar do nosso Estado de São Paulo. Eu gostaria, quebrando o nosso protocolo, regimentalmente, toda sessão solene, com a presidência de quem preside a Assembleia Legislativa, obrigatoriamente o presidente precisa dirigir os nossos trabalhos, mas, com certeza, afinal, a justa homenagem promovida aqui pela deputada Carla Morando, eu acho que, nesse momento, lhe dá o direito de poder presidir a esta sessão solene. Então, gostaria, nesse momento, de convidar a deputada Carla Morando, que sente-se na função de presidente da nossa sessão solene e possa conduzir o nosso trabalho essa noite. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de começar agradecendo a presença dos deputados Marcos Zerbini, Itamar Borges, deputada Damares Moura, ex-deputado, sempre deputado, Ricardo Massafera, familiares Eugênio Montoro Filho, André Montoro, que é o neto, o Fernando Montoro Filho, Mônica Montoro Filha, Guilherme Montoro Neto. Muito obrigada por estarem aqui presentes. Dr. Vahan Agopian, aqui nosso reitor da USP, senhor Rubens Ruzek, secretário municipal de Justiça, representando o nosso prefeito Bruno Covas, que teve impossibilitado de estar presente por um problema de saúde. Dr. Paulo Dimas, secretário de Estado da Justiça, Rocieli Soares, nosso secretário de Educação, Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento, o José Carlos Dias, ministro da Justiça entre 1999 e 2000, do governo Fernando Henrique Cardoso, José Gregori, ministro da Justiça de 2000 e 2001, Alexandro Campos, diretor-presidente da Coab, José Aníbal, presidente do Instituto Teotônio Vilela, Evandro Lossaco, vice-presidente estadual do PSDB, Fábio Riva, vereador, família Montoro, também Eugênio Montoro. Gostaria também de agradecer aqui a presença da mesa, nosso governador, João Dória, eu, Carla Morando, Dr. Geraldo Alckmin, muito obrigada, nosso governador também, de 2001 a 2006 e de 2011 a 2018, Bruno Araújo, nosso presidente nacional do PSDB, Ricardo Montoro, filho do governador Franco Montoro e vice-presidente da Coab, Orlando Morando, meu marido, prefeito de São Bernardo do Campo, e nosso presidente Cauê Macris. Muito obrigada a todos e também a todas as autoridades aqui presentes. É com muita alegria que eu dou início a esta noite tão especial. André Franco Montoro, jurista e um dos mais importantes nomes da política brasileira, uma figura que, com certeza, motivou muitos de nós, políticos, a ingressar na vida pública, visando sempre o bem e o melhor para a população. Vereador, deputado estadual e federal, ministro do Trabalho e da Previdência Social, senador, governador de São Paulo, marido de Luci Montoro e pai de 7 filhos, Maria Lúcia, André Franco Montoro Filho, Eugênio Augusto, Paulo Guilherme, José Ricardo, Mônica e Fernando. Um homem que, acima de tudo, sempre lutou contra a corrupção e a injustiça. Eleito governador de São Paulo entre 1983 a 1987, foi um dos articuladores do comício Diretas Já, no Vale do Anhangabaú, em 84. Com a redemocratização, discordou, junto a outros intelectuais, do rumo em que o seu partido de atuação, o PMDB, estava atuando. Deixou o partido e acabou criando o PSDB, ao lado do ex-governador Mário Covas e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um defensor da mulher e do negro e das atividades sociais.
Foi Franco Montoro que planejou e desenvolveu há 34 anos a primeira delegacia da mulher no centro de São Paulo. Sempre o governador pensava à frente do seu tempo. Desenvolveu a delegacia na época em que os homens agrediam e matavam as mulheres em defesa da honra. Um período em que as leis de proteção às mulheres não eram eficazes. E os agressores completamente impunes. Mas foi Franco Montoro que deu o primeiro passo em defesa a nós, mulheres. Tenho muita alegria de saber que esses passos estão sendo seguidos hoje pelo nosso atual governador de São Paulo, João Dória, que em 10 meses de mandato, a segurança das mulheres tem sido uma das prioridades na sua administração. Atualmente, temos 10 delegacias 24 horas e preparadas para atender as mulheres também com um aplicativo que, em apenas um toque, um policial aparece para nos proteger em menos de 15 minutos. Franco Montoro foi um político que tinha como meta a descentralização. A sua ideia era colocar o governo mais perto do povo, tornando o processo mais eficiente e democrático. E hoje estamos aqui nesta sessão solene para homenagear um homem que, mesmo após 20 anos de sua morte, em 16 de setembro de 1999, deixa saudade, admiração e orgulho para São Paulo e para todo o Brasil. Um político com visões futuras e princípios modernos. Tenho muito orgulho de fazer parte de um partido fundado por Franco Montoro. Viva André Franco Montoro! E agora, Paulo? Agora, passo a palavra para o nosso presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. Pode, por favor, até a tribuna. Isso, por favor. Caro presidente, aliás, cara deputada, senhora presidente dessa sessão, deputada Carla, que, de forma muito elegante, teve a presidência ocupada por sessão do presidente Cauê Macris, que tão jovem se consolidou como um dos grandes quadros, hoje não só da política de São Paulo, mas do país. Quero cumprimentar essa presença que mostra o grau com que os governadores de São Paulo devotam respeito a essa casa e esse momento. O governador João Dória, que tem sido uma presença constante na Assembleia Legislativa, e o nosso sempre governador, grande homem público brasileiro, Geraldo Alckmin. Quero cumprimentar todos os familiares do governador Montoro, todos os senhores deputados, deputadas, todos que participam desse evento. Eu, ocupando essa tribuna da Assembleia de São Paulo, me lembro, caro amigo senador Zé Aníbal, há mais de 20 anos, ocupando pela primeira vez a tribuna do meu estado, Assembleia Legislativa de Pernambuco. A mesma tribuna em que discursava o defensor da abolição da escravatura, Joaquim Nabuco. O mesmo pernambucano que, em seguida, já na República, é escolhido para ser embaixador, mesmo sendo monarquista, sendo embaixador do Brasil nos Estados Unidos, um dos grandes estadistas desse país. A mesma tribuna que, décadas depois, viu fazer o seu discurso de posse como governador de Pernambuco, nesses tempos estranhos em relação a ataques à imprensa, o nosso ex-governador e homem ícone da imprensa brasileira, Barbosa Lima Sobrinho. Ocupei a mesma tribuna que passaram tantos importantes deputados estaduais que tiveram passagens tão importantes nesse país. Assim foi o ex-deputado Miguel Arraes, assim foi o ex-deputado estadual Marco Maciel, ou, se quisermos vir de forma mais presente, o ex-deputado estadual Eduardo Campos,
Eu digo isso para dizer da referência, da importância de entender como compreendi vida pública a partir da tribuna das casas legislativas estaduais. E daí do porquê a importância ser da própria Assembleia Legislativa de São Paulo, pela iniciativa da deputada Carla, essa tão justa homenagem. E para quem é de fora de São Paulo, eu fico muitas vezes imaginando um jovem que vem lá do interior do Acre, ou que sai do sul do país, ou do meu Nordeste, que pousa em Guarulhos para tomar um destino pelo mundo, e pousa num aeroporto, um dos mais importantes do mundo, André Franco Montoro, e talvez não conheça o que significou a passagem desse estadista entre nós. Um governador de São Paulo que, em 82, ajuda a consolidar e a abrir o momento da democratização do país. Foi Montoro que, em 25, no comício das diretas, o primeiro deles, em 25 de janeiro de 82, convenceu homens como Fernando Henrique Cardoso, Ulisses Guimarães, que tinha que aquele movimento seguir em frente. Na eleição de 82, junto com Tancredo Neves, começava a, juntos, construir um novo processo de alternativa para o processo de democratização brasileira. André Franco Montoro, que diz como a deputada Carla, com a visão de abrir a primeira delegacia da mulher, que continua sendo priorizada pelos governos do PSDB, assim foi pelo governador Geraldo Alckmin, e agora de forma intensa pelo governador João Dória, mas o mesmo Franco Montoro que, em 82, logo em 83, cria uma das primeiras secretarias de meio ambiente do país, ou o primeiro conselho de defesa da pessoa com deficiência. Ações importantes que consolidaram em André Franco Montoro, mais do que um governador de São Paulo, ou mais do que alguém que ajudou a construir o processo da democratização brasileira, mas um homem que nasceu para servir um Estado, estadista na essência da palavra. André Franco Montoro foi um presente do Estado de São Paulo à democracia brasileira. E é num evento como esse hoje, com muita honra, que hoje presido um partido que teve, na articulação de homens como Montoro, que, aliás, o líder não só exerce sua liderança, como projeta o futuro. É o mesmo governador Franco Montoro que tinha no seu secretariado, como secretário de Transporte, Mário Covas, ou que tinha no planejamento o futuro governador também José Serra, ou na Fazenda João Saad. E mais ainda, já no governo, na mesma sequência, muitos dos que ajudaram a construir esse Estado, a exemplo da administração do governador Geraldo Alckmin, que teve na Secretaria de Planejamento, no governo Covas e Geraldo Alckmin, o secretário André Franco Montoro Filho, que começou os primeiros movimentos de disciplina fiscal efetiva, que passou, inclusive, a ajudar no modelo da Lei de Responsabilidade Fiscal nesse país. Portanto, eu tenho muita honra de presidir um partido que foi fundado com homens dessa dimensão. Eu ia pedir licença, eu trouxe, deputada Carla Morando, uma importante lembrança para nós que eu vou passar às suas mãos, pedir licença a todo o parlamento para que possa ser fixada na liderança do PSDB. Acho que todo cidadão tem a sua certidão de nascimento, e as instituições também têm a sua certidão de nascimento. Eu vou pedir licença a Ricardo Franco Montoro para passar às mãos da deputada Carla a ata de constituição do PSDB, que, com todas as assinaturas que honraram a constituição desse partido, é importante registrar que a assinatura de número 1, em respeito a todos que à época compreendia a sua importância histórica, a assinatura de número 1, a filiação de número 1 do PSDB é do ex-governador André Franco Montoro, hoje homenageado por todos os senhores. Muito obrigado.
Gostaria de fazer mais alguns agradecimentos. Antônio Carlos Maluf, nosso secretário-chefe da Casa Civil. Algumas pessoas também, personalidades da cidade de São Bernardo do Campo. O Arouca, presidente da SBC-Prev. O vereador de São Bernardo, Peri Cartola. O Ari de Oliveira. Pastor Zezinho Soares. O secretário de Esportes, Alex Monhon. Secretário de Assistência Social de São Bernardo do Campo, Carlos Romero, e a Secretaria de Cidadania, Assuntos Jurídicos e Pessoa com Deficiência de São Bernardo do Campo, Dr. José Carlos Gil Fonseca. E o secretário de Meio Ambiente de Proteção Animal de São Bernardo do Campo, José Carlos Palhuca. Também gostaria de registrar a presença e agradecimento ao Dr. Renato Kim, tesoureiro da Associação Paulista dos Ministério Público. Muito obrigada. Agora, gostaria de passar a palavra à nossa deputada Damares. Tem a palavra, por favor. Damares Moura. Gostaria também só registrar a presença, agradecimento da presença de Ciro Laurenza, presidente da Compresp. Boa noite a todos. Eu quero pedir licença para cumprimentar esta mesa tão ilustre e vou fazê-lo na pessoa da minha companheira de parlamento, a deputada Carla Morando, a proponente dessa sessão solene tão significativa, que homenageia um homem público que certamente continuará inspirando a todos nós que hoje estamos ingressando na vida pública. Eu quero fazer só um registro. A minha convivência com André Franco Montoro não foi próxima, mas eu tenho um registro a respeito deste grande homem público. Eu vinha do interior da Bahia e, quando cheguei em São Paulo, pela primeira vez, eu cheguei exatamente no dia em que faleceu André Franco Montoro. E eu me recordo que eu vi a notícia e, um tempo depois, especialmente agora, em que nós buscamos cada vez nos inspirar em homens públicos desta envergadura, como os que nós temos hoje nesta mesa ilustre, o governador Geraldo Alckmin, o nosso governador João Dória, são homens públicos que seguem nos inspirando. E nós queremos continuar, secretário, sendo inspirados por homens que tiveram coragem de se desincumbir do seu mistério com honra, com qualidade, com competência, com honestidade. E eu quero deixar só uma frase de André Franco Montoro. Eu era uma recém-formada aluna do curso de Direito. E, portanto, essa frase dele, ela significa muito para nós, operadores do direito. E ele disse que o nosso dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrarmos o direito em conflito com a justiça, lutemos pela justiça. Eu cumprimento toda a família que assiste a esta homenagem. Cumprimento mais uma vez a deputada Carla Morando por esta iniciativa tão significativa de propor nesta noite esta sessão solene em homenagem a este grande homem, e eu estou certa disso, André Franco Montoro. Muito obrigada. Continuando, eu gostaria também de agradecer a presença do nosso Fred Guidoni, prefeito de Campos do Jordão. Muito obrigada, Fred, por estar aqui. Mais um PSDB. Também Pedrinho Botaro, presidente da Câmara Municipal de Santo André. Muito obrigada pela presença.
E agora, com a palavra, meu marido, Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo. Boa noite a todos vocês. Eu confesso que eu pensei bastante em recusar, mas, Cauê, não vou negar a saudade que me deu de voltar aqui a essa tribuna. Estou há quase 3 anos governando São Bernardo do Campo e aqui nessa casa, confesso que não sei se fiz bons discursos, mas sempre falei aquilo que pensava dentro dos meus ideais e muitos deles, mesmo sem conhecer Franco Montoro, vejo na sua história o reflexo que eu trago para a minha vida pública. Então, para mim é uma grande alegria dividir este momento com a família, principalmente, que é com quem ele teve, além da vida pública, uma passagem de muito amor, de muito carinho, ao lado do governador Geraldo Alckmin, ao lado do nosso querido governador João Dória, que tem sido aí uma grande transformação no modelo da vida pública, sem perder os ideais, mas inovando, que acho que é uma particularidade que todos nós que exercemos cargo executivo temos que ter esta obrigação, né? Os conceitos não precisam ser alterados, os modelos sim, e o governador João Dória tem feito isso, e confesso, governador, tem ido muito bem, né? Estivemos semana passada inaugurando um sonho que eu não conseguia imaginar que São Bernardo fosse o piloto, de pôr no mesmo espaço as polícias integradas, que foi o primeiro COI, e olha que está indo muito bem, viu? Depois de uma semana funcionando, é um sucesso. Cumprimentar o nosso deputado, o Cauê Macris. Eu achei que o Cauê tivesse sido o presidente mais jovem da Assembleia. E ele, com bastante tristeza, falou, não, foi o Rodrigo, né? Está vendo que o Rodrigo já virou vice-governador, então está no caminho. Saudar o nosso querido presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, e uma saudação especial à minha esposa, a Carla, que teve essa iniciativa junto com demais colegas. Fico muito honrado porque mostra um bom princípio dela sobre o que ela pensa do PSDB. Eu não obriguei a Carla a ir para o meu partido. Primeiro foi um baita desafio convencê-la a ser candidata. E depois dei a liberdade. Falei, Carla, você tem diversos partidos, é importante estar em um que vai estar com o governador João Dória, que é quem nós vamos apoiar, quem nós vamos eleger. E ela falou, não tenho nenhum motivo para não ser candidata pelo PSDB, porque vejo no partido ideais que eu vejo para a minha vida pública, de assistir, de poder servir. Então, hoje, voltar aqui a esta tribuna, resgatar a história de Franco Montoro, a biografia do Franco Montoro não precisa nenhum discurso que seja feito para ele, Damares. A biografia dele é uma construção perfeita de tudo aquilo que a sociedade espera dos homens públicos. Infelizmente, o país foi duramente manchado com a passagem da esquerda no plano maior, que faz mal a todos nós até hoje, porque a vida do homem público tem uma história antes do PT no governo e depois do PT no governo, aonde a sociedade acaba colocando, por vezes, todos no mesmo lugar, e não são. As pessoas não são iguais, os governantes não são iguais. E o PSDB vai há 30 anos de governo em São Paulo, Fred, porque faz um governo para as pessoas, e faz um governo para as pessoas mais humildes. Hoje eu sou o prefeito, quem governa tem que governar para todos, mas a benevolência tem que ser para o povo mais sofrido. É quem usa bom prato, é quem usa hospital público, é quem anda de metrô, é quem anda de trem. É para essas pessoas que os nossos olhares devem estar mais voltados. E é óbvio, para isso que existe governo, senão não haveria necessidade. Governar para todos é uma obrigação. Cada um tem a sua particularidade, mas essa essência que o PSDB fez em governo com Franco Montoro, fez com Mário Covas em São Paulo, que foi um dos mais destemidos e um dos mais brilhantes homens públicos, que eu era vereador e tive a oportunidade de conhecê-lo. Não foi diferente com o Geraldo, não foi diferente com o Serra, e hoje anda numa velocidade ainda maior com o governador João Dória. Fico feliz em ver aqui tantos quadros da importância que tem o PSDB de São Paulo. E, ao mesmo tempo, triste pela frustração. Eu ouvi aqui alguns que serviram o Brasil como ministro,
deram uma brilhante contribuição. E hoje o PSDB tem quadros primorosos que fazem falta ao país, e não é apenas nesse governo, já fazem falta ao nosso país há muito tempo. É muito triste conviver com um país que mantém uma recessão técnica por 5 anos e mais um ano perdido. É horrível você ver as dificuldades das pessoas e não ver uma luz no fundo do túnel. Eu governo São Bernardo do Campo com orçamento de 2016, um país estagnado, um país parado, por falta de ter um grande líder, porque se tivéssemos um grande líder já teríamos tirado esse país da recessão e a vida das pessoas estariam mudando. Eu convivo, aqueles que já foram prefeitos, cargo de prefeito eu acho que é um dos mais próximos, sente muita alegria e muitas tristezas. Pai de família que está há 5 anos sem conseguir um único emprego. Isso é fruto de uma política vencida que o país não pode continuar convivendo. Que nesta data em que estamos homenageando Franco Montoro, um brilhante homem público, sirva também para que possamos fazer uma boa reflexão, deixar as vaidades, que é um componente de todo homem público. Homem público que disser que não tem vaidade, ou mente, ou está no lugar errado. A vaidade é um componente que tem que ser controlado, que tem que ser administrado, e principalmente que a sua veemência possa estar à disposição das pessoas. Eu acredito veemente que o PSDB voltará a governar o país, porque o nosso país não é um estúdio de televisão. O nosso país não vai ser resolvido com arma e com falsos discursos. O nosso país voltará a crescer quando tivermos pessoas preparadas. E eu acredito que João Dória voltará a trazer a marca do PSDB para o nosso país. Viva Franco Montoro, parabéns a todos vocês. Gostaria também de agradecer ao Dr. Arlindo José Negrão Vaz, delegado de polícia da Alesp, representando o delegado-geral, e também a todos os policiais aqui presentes. Agora passo a palavra ao nosso presidente, Cauê Macris. Boa noite a todas, boa noite a todos. Confesso que falar dessa tribuna já estou um pouco desacostumado, afinal, ocupo essa cadeira de presidente da Assembleia Legislativa há 3 anos, então me lembro, governador Geraldo Alckmin, que a última vez que subi nessa tribuna foi para defender projetos, quando o líder do governo era de interesses do nosso governo do Estado de São Paulo. Então, um pouco desacostumado, mas para mim sempre é uma honra e um privilégio, afinal, parlamento, para mim, representa muito, afinal, é o ponto mais próximo da população, é onde você tem todas as correntes de pensamentos, desde a extrema esquerda até a extrema direita, e confesso que nos dias atuais o que nós mais temos são os extremismos, seja do lado direito ou do lado esquerdo, e o meu papel que eu tenho tido aqui como presidente da Assembleia Legislativa, pacificador. Essa tem sido a minha atividade, deputada Carla Morando, no dia a dia das atividades desse plenário. Em uma cadeira que eu tenho orgulho de dizer com muita tranquilidade, aonde grandes homens públicos tiveram oportunidade de ocupar. Nós tivemos 47 presidentes de Assembleia Legislativa na história, desde o Estado Novo, no nosso Estado de São Paulo. E uma das pessoas, uma das figuras que ocupou essa cadeira de presidente da Assembleia Legislativa no ano de 1955 a 1957 foi André Franco Montoro, que presidiu esse parlamento do nosso Estado. E, para mim, tão jovem, que iniciei a minha trajetória como presidente da Assembleia com 33 anos, Orlando, perdi por 2 anos para o Rodrigo Garcia, mas brinco com ele que já fui 2 vezes, e na história de São Paulo, só eu e o deputado Barros Munhoz tivemos oportunidade de ocupar. Mas o André Franco Montoro, que não tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas que faz parte da minha história de vida. Afinal, foi o André Franco Montoro que convenceu o meu pai, então deputado estadual, governador, nessa casa, João Dória, nessa casa de leis, a mudar de partido.
meu pai, militante do MDB na época, e o Montoro convidou, junto com grandes outros nomes da política, como Mário Covas, como Geraldo Alckmin, né, a poder ser Bruno Araújo, desses 104 membros que assinaram a lista de fundação do PSDB. Eu tenho muito orgulho, porque eu nasci dentro dessa construção da formatação do PSDB. Eu entrei no PSDB a convite da Lila Covas, né, por um programa que chamava Tucaninho, um programa que foi fundado nos primórdios para a gente convencer os nossos jovens a entrar, com a participação efetiva, né, de pessoas que são grandes figuras. E cá entre nós, gente, hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil da vida pública, né, um momento onde a sociedade criminaliza a nossa atividade. Né, isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque a gente vê cada vez menos os jovens ingressando na vida pública. E uma das coisas que eu tenho falado, né, e falo em casa, convencendo a minha esposa, né, muitas vezes explicando para os meus filhos o porquê eu não vou para casa cedo, para poder dar banho, para poder ajudar a trocar, ou para poder colocar eles para dormir, é porque nós temos uma grande tarefa para aquelas pessoas que são vocacionadas. A política, ela é uma vocação. A política, quando você gosta do que você faz, meu caro Zerbini, você muitas vezes abre mão de conceitos pessoais, como a nossa família, como as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente convive no dia a dia. E esse foi André Franco Montoro. Nós vemos tantas pessoas, Ricardo, aqui da família, que sabem que muitas vezes o pai não estava presente no dia a dia para puxar a sua orelha quando era mais jovem. Eu passei por isso. Eu tenho um pai, o Vanderlei Macris, que muitos de vocês conhecem, que muitas vezes não estava presente no dia a dia da atividade familiar para cuidar ou estar conosco, mas estava presente no dia da construção do que a gente espera para o nosso país, porque isso é fazer política, é trabalhar para melhorar a vida das pessoas, é ver a construção, muitas vezes na política econômica, sim, do país, mas se preocupando também com o toque pessoal e também com o toque social. Quantas vezes eu vi o governador Geraldo Alckmin, né, se preocupando com as FATECs, as ETECs, o Bom Prato, a política fiscal do Estado de maneira equilibrada. O governador João Dória lançando um programa fantástico que eu vi essa semana, que é o Vale do Futuro, pensando no futuro daqueles que mais precisam, que é a nossa região mais pobre do nosso Estado. Governadores como José Serra, governadores como Franco Montoro, que deram a nossa direção, gente, que política, quando bem feita e feita de maneira coerente, vale a pena sim. Nós temos uma responsabilidade com o nosso país. Estamos, sim, passando um momento fora do governo federal, ditando as regras do nosso país. Mas eu tenho certeza que, mesmo com as dificuldades, o nosso país só não quebrou por conta de grandes homens públicos que, ao longo do tempo, estabeleceram a luta para nós termos o direito de voto, estabeleceram a luta para termos os direitos de se candidatar, estabeleceram, Bruno Araújo, ações concretas para que o país pudesse ter um equilíbrio fiscal, como a nossa lei de responsabilidade fiscal, e tantas outras ações. Então, eu acho que hoje, Carla, você acertou em cheio, como nossa líder do PSDB, em fazer essa justa homenagem a esse homem que nós temos sim que lembrar todo dia, uma pessoa vocacionada, que dedicou a sua vida a mudar a vida das pessoas, e principalmente a vida daqueles que mais precisam. Muito obrigado e parabéns, Carla Morando. Agora, continuando, quero passar a palavra para o nosso governador, Geraldo Alckmin. Boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar a presidente Carla Morando, presidente Cauê Macris, governador João Dória, Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, Bruno Araújo, presidente do nosso partido, Ricardo Montoro, saudando aqui a família, o Eugênio, a Mônica, o Fernando, o Andrezinho, saudar aqui os ministros, Zé Carlos Dias, Zé Gregóri,
nossos parlamentares todos, amigas e amigos. Acho que lembrar do Franco Montoro, e quero cumprimentá-la, Carla, pela iniciativa dessa homenagem, é lembrar do democrata. O Montoro era um democrata, na acepção da palavra. Lutou contra a ditadura, denunciando a ditadura, com coragem, com altivez, com coerência. Lançou aqui em São Paulo, no dia do aniversário da cidade, 25 de janeiro, Eugênio e Ricardo, que participaram do governo, o comício pelas diretas, que até quem estava perto do Montoro não acreditava muito. Nossa, dia de feriado, e aquilo ajudou a mobilizar o Brasil e levou, a emenda das diretas não foi aprovada, mas levou à eleição do Tancredo Neves e à redemocratização do Brasil. O Montoro era um professor de direito, deputada, doutora Damares. Eu me lembro que, quando eu fui candidato, em 2002, eu fui impugnado. Disseram, olha, ele não pode ser candidato, porque ele substituiu o Mário Covas, e, no outro mandato, durante um fim de semana, uma semana que o Covas viajou, ele assumiu o governo, então não pode ser candidato. Aí eu abro a Folha de São Paulo e tinha um artigo cujo título era "É proibida a entrada de cães". E um professor de direito, que eu não conhecia, defendia a minha candidatura. E ele defendia citando uma aula do professor de direito André Franco Montoro, que dava o seguinte exemplo: numa estação de trem tem uma placa, é proibida a entrada de cães. Aí o guarda está lá para fazer cumprir a norma. Vem uma pessoa, um usuário, com um urso. O guarda não pode entrar. E aí vem um outro com um cão-guia, um cego com um cão-guia. O guarda pode passar. Então, diz o professor André Franco Montoro, o guarda cumpriu a lei, a regra, a norma de forma absoluta, porque é preciso ver a gênese, a origem da lei, o que motivou o legislador. Se não pode entrar o cão, é para não prejudicar quem está no trem. Imagine o urso. E o cão-guia não é para prejudicar ninguém. Esse é o professor de direito a que você tão bem se referiu, o homem da justiça. O Montoro gostava de citar o seu de Amoroso Lima, seu amigo da democracia cristã, Tristão de Ataíde, que dizia que a vida só vale a pena ser vivida se for pela liberdade e pela justiça. O Montoro foi um homem extremamente coerente, aliás, com lastro na cristandade. Gostava de lembrar o padre Lebré, que tem o nome daquela rua do Palácio, que desce ali para o estádio do Morumbi, que dizia: na política nós devemos ser um Zé Ninguém, a serviço de uma grande causa. Montoro transpirava espírito público. O Montoro era um visionário, à frente do seu tempo. Quando ninguém falava em descentralização, era o governo da ditadura de Brasília, centralizador, ele pregava o seu tripé de candidato a governador: descentralização, participação, geração de emprego. Participação, sociedade civil, criou os conselhos todos de segurança das mulheres, dos jovens, dos negros. Está aqui um grande secretário, que foi o Zé Gregório, do governo Montoro. O Montoro da integração latino-americana. Quando ninguém falava em Mercosul, Montoro já tinha criado o ILAN. Ele dava um exemplo, Malufinho, de que aqui em São Paulo houve um congresso de democratas cristãos em 1957, governo do Juscelino. Juscelino tinha encomendado um porta-aviões, Minas Gerais. Nesse congresso da democracia cristã, um delegado brasileiro criticou o governo, dizendo: olha, o país tem tantas necessidades, tantos problemas, comprar uma arma de guerra, isso não é prioridade. Levantou um delegado da Argentina, falou: olha,
E como o Brasil encomendou o porta-aviões, a Argentina já o fez, com o compromisso de que fosse entregue antes. Levantou um senador do Chile, falou: olha, o Brasil ou a Argentina ter porta-aviões, o Brasil ter porta-aviões não tem problema, mas o Chile ter porta-aviões, aliás, a Argentina ter porta-aviões, o Chile já vai encomendar o seu porta-aviões. Levanta um senador peruano e diz: o principal jornal do Peru já estampou na primeira página: alerta peruanos, o Chile poderá ter o seu porta-aviões. Dizia o Franco Montoro: só faltava a Bolívia encomendar um porta-aviões para o lago de Titicaca, né? Países de costas, com enorme animosidade. E ele já pregava a integração latino-americana. A Argentina é hoje o terceiro parceiro comercial brasileiro e o principal na venda de manufaturas. Nós vendemos carro, vendemos peças, vendemos produto de manufatura para a Argentina. Franco Montoro, que dava exemplo nas pequenas coisas. Ele era governador, era deputado federal e não queria cansar o Mário Covas, incomodar o Mário Covas. Então ele me ligava. Eu dizia: se o Montoro ligar, não deixa ele esperando, me passe imediatamente. Eu era vice-governador. Um dia eu estava num telefonema, ele esperou 1 minuto, Paulo Dimas. Aí eu atendo, ele fala: Geraldo, eu fiquei esperando aqui no telefone e tocou uma música americana. Como é que pode? Tem que pôr o Sampa, do Caetano, temos que valorizar a cultura brasileira. Eu saí daquele telefonema e encontrei o Mário Covas. Nossa, quase demitiu a Casa Militar inteira, né? Mas era dos pequenos detalhes. O Montoro da esperança, Andrezinho. Quando fundamos o PSDB, Bruno, poucos acreditavam. Nós saímos de tudo. Ele que fez o slogan: longe das benesses do poder e perto do pulsar das ruas, nasce a social-democracia brasileira. Era como loucos que pularam do trapézio sem rede de proteção. Chegamos em Cruzeiro, tarde da noite, 2 horas de atraso, tinha 3 pessoas na Câmara para nos receber. Nós éramos 6 para fazer discurso. Montoro, Covas, Fernando Henrique, Serra, eu, João Basso. Só o Montoro fala. E ele, então, foi à tribuna com 3 assistindo, 1 dormindo. Ele olhou para o que dormia e dizia: e é o entusiasmo de vocês que nos motiva, nos estimula. Esse era o Montoro, né? O homem da esperança, da esperança. Finalmente, o Montoro fazia aniversário no dia da queda da Bastilha, 14 de julho. Aí liguei, Rosepian, para o Montoro para lhe dar um abraço. Falou: Geraldo, eu estou indo para o México para discutir o controle dos capitais voláteis. Mas, quando voltar, eu quero conversar sobre a hidrovia Tietê-Paraná. Esse era o Montoro, permanentemente a serviço das pessoas, do bem comum. O homem simples, o último da fila, e o primeiro a defender a cidadania, parlamentarista convicto. Saudades de Franco Montoro. Pensar em Montoro é pensar na grande política. Agora, nós vamos assistir a um breve vídeo do governador José Serra, que não pôde estar presente, mas mandou um vídeo para falar algumas palavrinhas. A Carla Morando me convidou para estar presente hoje na Assembleia, na homenagem ao Montoro. Infelizmente, eu tinha um compromisso anterior na área da saúde aqui em Barretos e não pude chegar até São Paulo. Mas gostaria que me considerasse presente. Tive ligações muito fortes com o Montoro, o governador Montoro. Fui secretário de planejamento dele,
durante 3 anos. Foi o primeiro cargo que eu tive no Brasil público, depois de voltar de 14 anos de exílio. Ajudei a construir um novo padrão de governo no Brasil e em São Paulo, que é o Montoro que comandou. Fui muito próximo a ele e posso dizer, um homem comprometido com a democracia, com a participação, com a destinação correta dos recursos públicos, com o desenvolvimento econômico e social e com a seriedade da ação dos homens públicos. Montoro é um grande exemplo para todos nós e para mim, sem dúvida nenhuma, um exemplo determinante em tudo que eu fiz e ainda farei na vida pública no Brasil. Parabéns, Carla, pela homenagem ao nosso Franco Montoro. Com certeza a gente vai estar sentindo ele presente aqui. Muito obrigada ao senador José Serra. Agora também quero passar um outro vídeo feito ao nosso governador Franco Montoro. Eu quero agradecer, aproveitar o programa para agradecer à população de São Paulo, à nossa indústria, ao comércio, à cooperação. Nós dependemos de nós mesmos. É preciso democratizar o esforço do desenvolvimento. Cada um fazendo a sua parte positiva é que nós vamos conseguir resolver os nossos problemas. Deputada Carla Morando, nossa presidente nesta noite, eu peço a licença da senhora para quebrar um pouquinho o nosso roteiro aqui, para que a senhora faça uma homenagem à filha de Franco Montoro, nosso governador, a senhora Mônica Montoro. Por favor. Neste momento, eu chamo, então, por favor, a nossa presidente desta sessão, a deputada Carla Morando, para fazer uma homenagem ao governador Franco Montoro com a entrega de uma placa ao seu filho, Ricardo Montoro, em nome de toda a família. Por favor, deputada.
Neste momento, eu peço para que ocupe a tribuna o senhor Ricardo Montoro. Boa noite a todos e a todas, mesa ilustre, governador João Dória. Estive com o prefeito Bruno Covas há pouco e ele está realmente sendo medicado, não podendo comparecer. Carla Morando, muito obrigado pela iniciativa. Bruno Araújo, Morando, todos os demais presentes. É muito difícil falar depois que tantas pessoas ilustres já falaram. E você fica um pouco daquilo que eu tinha pensado em falar, que já foi falado. Então, eu vou ter que repetir algumas coisas. Mas eu começo dizendo que o Montoro nasceu em 1916, no dia 14 de julho, Dia Nacional da França, a tomada da Bastilha. É por isso que os meus avós deram o nome do Montoro de André Franco. O Montoro era sobrenome, em homenagem à França. E nós fomos muito unidos, muito amigos do João Dória, da família do João Dória. E todo ano, que era meio um dono de algumas terras lá em Descansópolis, o Perroá, fazia questão de brindar com o Montoro, e sempre o João Dória estava presente no 14 de juillet, porque ele tinha uma casa ao lado da nossa e sempre conviveu muito bem com a nossa família. O Montoro formou-se em Direito e Filosofia. E aí, na Faculdade de Filosofia, conheceu Dona Lucy. Teve 7 filhos. Maria Lúcia, casada com o Pedro, o André, casado com a Gilda, o Eugênio, casado com a Maria Amália, o saudoso Paulo Montoro, que teve como companheiro por mais de 40 anos o nosso querido Kelly, Fernando, casado com a Lúcia, Mônica, e eu, também casado com outra Lúcia. Em 1950, esse é um detalhe que poucas pessoas sabem, ele foi eleito vereador, depois de uma consulta à democracia cristã de todo mundo, em que combinou-se, Geraldo, que os católicos deviam participar da política, não só participar da vida religiosa, deviam participar efetivamente da política. E ele foi escolhido para ser candidato a vereador. Não queria, mas foi realmente escolhido e foi vereador. No primeiro dia, existia um acordo entre todos, um acordo lícito, um acordo bem feito, um acordo de eleger o presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Entretanto, apesar de combinado, teve um determinado vereador que assintosamente assinava cheques, comprando os votos para o adversário. Ele acabou tornando-se o presidente da Câmara, este corrupto, que eu não quero citar o nome, mas muitos de vocês sabem de quem se trata. Imediatamente, o Montoro renunciou ao cargo. O pessoal não acreditava que o Montoro ia renunciar, teve férias, na hora da volta ele confirmou a sua renúncia em protesto contra a bandalheira, desde aquele tempo. Foi eleito depois presidente da Assembleia, foi eleito deputado estadual em 55, e no primeiro dia de seu mandato, ele foi eleito presidente da Assembleia, desta Casa Ilustre, contra o então governador Jânio Quadros. Conseguiu a eleição, posteriormente, para deputado federal, para senador. E o importante dizer que, em 1970, ele foi eleito senador, praticamente o único senador que era de oposição. Tinha mais 3 que eram do Rio de Janeiro, mas que eram
composto com o governo, e assim ele foi o único. Logo depois, em 74, foi onde o PSDB disparou e elegeu 16 dos 20 senadores. E, em 82, ele foi o primeiro governador eleito por eleições diretas depois da ditadura. Uma eleição maravilhosa e um governo também maravilhoso, que já foi muito citado aqui, mas eu faço questão de citar também a criação de todos os conselhos, era a participação efetiva da população nas decisões do governo. Conselho da Mulher, Conselho do Negro, Conselho de todo tipo, os conselhos, Conselhos de Segurança, etc. Foi o primeiro criador da Secretaria de Meio Ambiente do Brasil. Está aqui o Zé Pedro, inclusive, que foi o primeiro secretário do Meio Ambiente, e que hoje não há município que não tenha ao menos um departamento ou um secretário de Meio Ambiente nomeado ou eleito para cuidar justamente do meio ambiente. Também já foi dito aqui, não merece ser repetido, foi o primeiro a lançar a Delegacia de Defesa da Mulher. A delegada Rose foi a primeira delegada da mulher. E a descentralização, era o fortalecimento dos municípios, ou seja, permita que eu tomar um pouco de água. A participação dos municípios. Ele dizia sempre, e o Geraldo já repetiu várias vezes, ele dizia, ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, a gente mora no município. E é essa célula, esse município que deve ser fortalecido e que realmente foi essa a expectativa do governo Montoro. E ele fez política, sim. Ele fez política e, sem dúvida nenhuma, foi o grande líder do movimento das diretas já. Existe um pouco de discussão a respeito disso, mas eu tenho absoluta certeza, assim como os companheiros e secretários que estão aqui presentes, sabem o quão corajoso foi Montoro em convocar para o dia 25 de janeiro de 84 o comício das diretas já. Dentro do palácio, o Serra, o Zé Gregório, Zé Carlos, eu não me lembro exatamente, existia um pouco de ceticismo com relação à convocação das diretas já, porque poderia parecer uma afronta ao governo federal, e isso justificaria uma intervenção no Estado e voltaríamos a um retrocesso democrático também. E ele dizia, não, eu estou no meu direito de defender uma emenda parlamentar, que era a emenda Dante de Oliveira, que restituía a eleição direta para presidente da República. E também já saiu, já foi falado aqui, inclusive saiu no filme, foi uma famosa frase do Osmar Santos, nosso querido Osmar Santos, que foi o animador do comício das diretas na Praça da Sé, que dizia, estamos 100 mil, 200 mil pessoas, Montoro, 400 mil pessoas. E o Montoro, quando pôde falar, falou, o Osmar está errado. Aqui estão presentes 130 milhões de almas brasileiras. E ele conseguiu fazer com que o movimento se multiplicasse em todas as capitais do Brasil, em várias cidades, inclusive, e as diretas já. Foi um movimento vitorioso que derrubou a ditadura sem derramamento de sangue, com eleições diretas, e elegemos o Tancredo Neves. Depois, vocês conhecem toda a história. O Montoro sempre se preocupou efetivamente com o interesse público. Ele dizia que seu ministério, João, que o seu secretariado era um ministério. Aí eu me confundi. Inclusive com nomes como Mário Covas, que começou nos transportes e depois virou prefeito de São Paulo. Eu tenho evidentemente que eu vou esquecer, mas eu lembro do Paulo Renato, do Serra, do Bresser, do Clóvis Carvalho, do Guzmão, do Caio Pompeu de Toledo, do Albino Afonso, do Chopin Tavares de Lima, Zé Carlos Dias, Zé Gregório, que estão aqui presentes, e outros tantos. Ele chamava isso de ministério. E foi exatamente com esse secretariado que ele conseguiu mudar a imagem de São Paulo, conseguiu mudar a imagem da vida pública. Eu fico muito satisfeito e, em nome da família, agradeço profundamente a Carla Morando pela iniciativa,
Cumprimento todos da mesa, particularmente o João Dória e o Geraldo Alckmin, e agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Neste momento, eu peço para se dirigir à tribuna o nosso governador, João Dória. Com a palavra, governador. Amigas e amigos, boa noite. Boa noite, deputado Cauê Macris. Parabéns pelo seu gesto, a sua delicadeza de dedicar a Carla Morando a presidência desta mesa, numa oportunidade tão bonita, tão especial, numa iniciativa que ela teve de homenagear André Franco Montoro. Querido e bom amigo Geraldo Alckmin, ex-governador do Estado de São Paulo, fundador do PSDB, viveu essa história. A Carla já me disse que vai fazer uma cópia dessa homenagem que ela recebeu do Bruno Araújo, para que o governador possa ter. A assinatura dele é a 7ª nesse documento que aí está. Queria também registrar meu abraço ao Orlando Morando, meu querido e bom amigo, prefeito de São Bernardo do Campo, combativo prefeito de São Bernardo do Campo, ex-deputado estadual, ex-líder nessa casa. Também ao Bruno Araújo, jovem presidente nacional do PSDB. Obrigado por estar aqui. Bruno, obrigado pelo seu discurso brilhante, entusiasmante. Também a você, Rico Montoro, como eu chamo sempre, doutor Rico, meu amigo de longa data, ainda vou me referir a você e a família. Damares, com a sua sensibilidade como parlamentar, como mulher, como adventista, fez um breve e lindo discurso aqui, e ainda selecionou uma frase linda de André Franco Montoro. Em seu nome, cumprimento todos os demais deputados e deputadas que estão aqui presentes, assim como membros do Legislativo. E queria tomar a liberdade de fazer uma homenagem aqui à família de André Franco Montoro, começando pela Malu. Eu não vejo a Malu aqui essa noite, creio que ela não esteja presente, mas daqui vai um beijo muito carinhoso à Malu, minha amiga. Todos são muito meus amigos. Ao Andrezinho, que aqui está, André Franco Montoro, filho. Ao Eugênio Montoro, que está aqui também presente, e sempre lembrando as suas respectivas esposas. Ao Ricardo, para mim sempre o Rico, ou doutor Rico, como eu chamo já há mais de 40 anos. Fernando e Lúcia, Fernando que eu chamo de Ferdinando Montoro, foi meu colega numa viagem longa que fizemos à Itália, vivemos juntos durante quase um ano em Roma, na Itália. A você, Mônica, minha amiga querida também de tantos e tantos anos. A homenagem do Paulinho, fiquei muito sensibilizado também pela lembrança, Rico, do Paulo. Ele certamente estaria aqui feliz, estaria ajudando na organização, certamente, que ele era sempre muito preciso e gostava das coisas organizadas. E uma homenagem também muito especial à dona Lucy. Sinto falta da dona Lucy. Sei que ela estaria aqui hoje também muito feliz, satisfeita, Lúcia, pela homenagem ao seu marido. Era uma simbiose expressiva, Geraldo, de marido e mulher. Lucy e André, André e Lucy. Era um caso de amor eterno entre os dois. Eu vivenciei isso durante décadas, seja em São Paulo, seja em Campos do Jordão, seja no Palácio dos Bandeirantes. E também aos netos, netas, sobrinhos, amigos e admiradores que estão aqui, e aqueles que também têm e guardam um parentesco direto, Verinha, com André Franco Montoro. Eu tenho também razões também de sobra para uma grata lembrança, Rico. Primeiro, porque o ingresso do meu pai na vida pública se deveu, Zé Gregório, a André Franco Montoro, que ainda deputado estadual, presidente do PDC aqui em São Paulo, Partido Democrata Cristão. Eugênio convidou meu pai para disputar uma candidatura de deputado federal. Meu pai, como bom baiano, entusiasta da vida política, embora estivesse no setor privado, foi convencido pelo seu pai, Rico, e aceitou, mas disse, pela Bahia. E o Montoro, me lembro da Montoro que me contou essa história. Mas como, Dória, a Bahia não tem nem PDC na Bahia, não tem nada, o PDC está aqui, lá não temos nada na Bahia. Eu falei, não tem problema, não, abrimos lá o diretório do PDC na Bahia e vamos fazer lá. O Montoro, que não precisava de uma vírgula para entusiasmá-lo, uma das figuras mais otimistas que eu já conheci na vida, topou na hora. Então, Dória, saia
pela Bahia. E ele foi, disputou e venceu em 1962 e se elegeu deputado federal, depois cassado pelo golpe militar em 1º de abril de 1964. Mas o ingresso do meu pai na vida pública se deveu à inspiração, ao desejo e ao convite de André Franco Montoro. Olha como as nossas vidas se uniram muito precocemente. E depois, ao longo de toda a nossa existência, eu quero lembrar que, durante o exílio do meu pai, Mônica, o seu pai foi das poucas pessoas que visitou o meu pai no exílio, porque havia um estigma de que todos os políticos, intelectuais e caçados pelo golpe de 64, qualquer convívio seria um contágio e um risco de ser flagrado, fotografado pelo SNI e ser classificado também como comunista, como subversivo. Então, era um afastamento. Todos os, naquele primeiro lote, isso estamos falando em 1964, eram proscritos completamente. Montoro não, Geraldo. Foi várias vezes, meu pai ficou exilado na França, em Paris, e várias vezes, todas as vezes, várias não, todas as vezes, Andrezinho, que seu pai esteve em Paris, ele visitava meu pai. E era carinhoso com meu pai. Me lembro, inclusive, uma vez que eu sofri um atropelamento em Paris, e estava no hospital, e, para minha surpresa, quem lá foi me visitar? Seu pai, André Franco Montoro. E ainda brincou, falou, você atropelou quem, João Dória? E ele tinha, porque o Montoro tinha, além de otimismo, um bom humor, sempre. Montoro era uma pessoa bem-humorada, de bem com a vida, feliz. Ele tinha uma essência interior, Fernando, que fazia dele uma pessoa sempre alegre, sempre feliz. E um otimista, conforme essa história que o Geraldo contou aqui, daquele comício, onde foi mesmo, Geraldo? Em Cruzeiro, já era 11 horas, 10 e tanto da noite. Essa é uma história clássica e absolutamente real do Montoro, mas era sempre, Carla, muito solidário com seus amigos e muito verdadeiro nas suas manifestações. E pelas mãos do Montoro também, eu comecei a minha vida pública sem estar na vida pública, porque a convite dele fiz o que seria a campanha para o governo de São Paulo, se eu não me engano foi em 1970, é isso, Rico? Quando, para senador, porque era para governador, não, foi senador e depois a seguinte, que seria para governador, mas aí, mais um ato institucional, criaram-se os governadores biônicos. O Zé Carlos Dias, que acaba de sair, conhece bem essa história. E o Montoro, muito contrariado, evidentemente, como democrata que era, ele falou, então, saio ao Senado. E saiu e fez uma campanha brilhante ao Senado, fez uma votação recorde naquela época, se não me engano, mais de 7,5 milhões de votos. Foi o senador mais votado da história da República. E me lembro bem que o grupo que fazia, Ciro Laurenza, a campanha do Montoro, era um grupo de 6 pessoas, além da família do doutor André. Aliás, nem 6, eram 5, na Rua Bela Sintra, 1533. Era uma casinha pequenininha, estreitinha. Tinha secretário o doutor André, como se chamava? Lembra? Isso era uma senhora, hein? Dona Zara. E os filhos, me lembro talvez mais 2 assessores, eu e você. Você, Fernando, Mônica, a família sempre muito solidária ao doutor André, fazendo aquela pequena casinha da Rua Bela Sintra, 1533, a campanha dele para o Senado. E depois, tempos depois, a campanha para o governo de São Paulo. Aí já mais estruturado. E me lembro um fato aqui, tem um pouco a acrescentar, porque o Geraldo contou praticamente tudo, o Rico também, mas um fato importante, que é a Rua Madre Deodora, na composição daquilo que foi um exemplo para mim, como candidato à Prefeitura de São Paulo e depois ao governo de São Paulo. Ali ele fez o grupo de estudos da Madre Teodora, conhecida como Sorbonne, e era comandado exatamente por Chopin Tavares de Lima, que você, com muita justiça, lembrou. Zé Gregóri estava lá nesse grupo. Todos os nomes, aliás, que você citou, frequentaram a Madre Teodora, a Sorbonne, preparando o programa de governo. E ali, Varrão, o programa de governo era muito interessante, porque o Montoro sempre foi um democrata e participativo. Aquilo que ele pregava, ele era. Bastava você chegar e entrar na casa da Madre Teodora, que, passando por alguma sala, se ele estivesse ali, ele mandava entrar.
Não, mas eu só vim fazer uma entrega, vim entregar aqui um sanduíche. Não, não, senta aí. Mandava sentar, a pessoa sentava e ele participava e fazia daquilo um incremento de informações, fosse quem fosse, intelectual, não intelectual, um entregador, um office boy, o Montoro mandava sentar e participava. E aquilo sempre deixava todos muito felizes pela forma participativa com que o Montoro geria o programa de campanha, que depois levou à extraordinária vitória. A vitória do Montoro em 1982 foi emblemática para o Brasil. Eugênio coordenava a parte financeira da campanha, o Ricardo coordenava uma parte significativa de mobilização da campanha, e nós, numa pequena casa ali na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, coordenávamos a comunicação da campanha que levou o Montoro a se eleger governador de São Paulo. E o Montoro já usava ali essa famosa frase que hoje nós todos utilizamos na prática do municipalismo, onde ele defendia, para se eleger governador, que as pessoas não viviam no Estado, não viviam na União, viviam no município. Foi naquela campanha que ele propagou isso, com aquele livrinho laranja, e ele queria que fosse o livro laranja, daquela fotografia que vocês viram aqui, acho que foi a terceira fotografia, com este movimento das mãos, Montoro, Mônica, seu pai adorava essa foto. Tanto era que era foto de todos os impressos, os cartazes, cartazetes, o livro era aquela. Ele não admitia, lembra-se disso? Não, essa é a foto, não tinha outra foto que não essa, porque ele entendia que representava muito a figura dele. E a cor de laranja, por que o laranja? A terra. Geraldo, a terra. O Montoro era com os pés na terra, e ele queria que a cor de laranja fosse sempre a cor da democracia que ele defendia com as pessoas da terra e com a austeridade e com a eficiência que sempre foram marcas de André Franco Montoro. E eu me lembro também do Montoro Móvel, que naquela época, imagina, não tinha telefone celular, não tinha nada, tudo era muito difícil. E o Montoro Móvel era uma van, era o único, eu diria, instrumento um pouco mais moderno da campanha. Porque tinha poucos recursos, muito pouco dinheiro, muita vontade, como diz o Geraldo Alckmin, muita sola de sapato, mas dinheiro pouquíssimo naquilo. Mas tinha vontade e não faltava. Entusiasmo, então, tinha de sobra. E não podia faltar, aqui um acréscimo também de informação, tinha um produto que não podia faltar no Montoro Móvel. Você lembra qual era? Não. Bananas. Montoro adorava bananas, então tinha que ter sempre uma reserva, Fernando, de bananas, porque ele adorava, porque eram viagens enormes, longas, e o Montoro não queria parar, ele toca, vai, sempre muito entusiasmado, Zerbini, ele queria chegar no destino, então não se parava para comer carne, comer nada, sanduíche, era banana e distribuía banana para todo mundo no Montoro Móvel. E também, aquela pregação dele dos três, né, ele fazia assim sempre para lembrar descentralização, participação e geração de empregos. Montoro tinha uma capacidade que o Geraldo lembrou muito, antecipava muito o seu tempo. Montoro fazia marketing político numa época que não existia praticamente marketing político. Ele era intuitivamente um homem de marketing, além de um brilhante político, porque ele simbolizava, ao fazer assim, a lembrança prática e rápida de descentralização, participação e geração de empregos. E aquilo foi ele que criou, não foi nenhum homem, nem tinha naquela época homens de marketing naquele tempo. E das diretas já caminhando aqui para finalizar a minha intervenção, eu me lembro que seu pai, Rico, me convidou um dia para ir, isso era dezembro, acho que em torno de 15 de dezembro, pouco antes do meu aniversário. Convidou a mim e Jorge da Cunha Lima, que eu sinto, aliás, o Jorginho não está aqui, porque foi muito próximo do seu pai. O Jorge, espero que esteja bem de saúde, mas ele convidou a mim e ao Jorge da Cunha Lima para o gabinete lá no Palácio dos Bandeirantes e disse, vamos fazer um grande comício para as diretas já. E, de fato, foi o seu pai, o grande artífice, o grande articulador, o grande inspirador. Não há dúvida nessa história. Quem prega algo diferente desconhece a história ou, deliberadamente, quer ser injusto com a história de André Franco Montoro. Porque a ideia foi dele, ele teve a iniciativa, ele foi o mentor. E aí ele disse a mim e ao Jorge da Cunha Lima, vocês vão preparar um comício. Eu falei, tá bom, doutor André, vamos preparar para 25 de janeiro. Eu falei, doutor André, não dá. Aí até o Jorge da Cunha Lima, com ele já tinha barba, ele coçava a barba assim, Andrezinho, e dizia, não dá, mas tem um mês, não dá para fazer o comício, e 25 de janeiro não vai ter ninguém.
Aonde, Montoro, você quer fazer o comício? Na Praça da Sé. Mas na Praça da Sé, com ainda a ditadura militar, menos de um mês para fazer, tem Natal, tem Ano Novo. Montoro otimista, não, 25 de janeiro. E chamou o Roberto Guzmão, que era, se não me engano, chefe da Casa Civil naquele momento. É isso, né, Eugênio? E chamou o Guzmão, ou era de governo? Enfim, ele era secretário. Ele chamou, me lembro perfeitamente da imagem do Guzmão entrando no gabinete do Montoro, e também assustado, porque o Montoro nem com ele tinha compartilhado essa ideia, e compartilhou ali na hora. E não adiantaram os argumentos, nem meus, e muito menos do Jorge Cunha Lima e do próprio Roberto Guzmão, de que não era uma data adequada. Era e acabou. E ele determinou que seria 25 de janeiro. E, mais uma vez, seu pai estava certo. Era a data correta, era a data emblemática, e era na Praça da Sé, mesmo que tinha que ocorrer aquele comício, que nós organizamos, montamos o palco, organizamos o som, mobilizamos, todas as forças democráticas do país estavam ali. Lula, Leonel Brizola, Tancredo Neves, todas as grandes figuras, Ulisses Guimarães, todas as grandes figuras da política brasileira estavam ali. E eu me lembro, inclusive, quando eu ponderei ao seu pai, contando um pouco de história, mas já finalizando, que ele gostava muito do Osmar Santos. Ele convidou o Osmar Santos. Ele adorava o Osmar, a voz, o entusiasmo. Mas ele me disse, nesta conversa no Palácio Bandeirantes, nós precisamos de uma mulher, João. Não é possível fazer um evento desse sem a presença de uma mulher. E eu, na hora, lembrei da Cristiane Torlone, que era muito minha amiga, e a Torlone estava no auge do seu sucesso. Continua sendo uma grande atriz e continua com enorme prestígio. Ele falou, fale com ela. Ligue já. Eu falei, não tem nem o telefone dela aqui, governador. Quando eu vou para casa, ligo para ela. Se eu não puder ligar hoje, ligarei amanhã. E convidei a Cristiane Torlone e ela topou. E passou a ser a musa das diretas, junto com o Osmar Santos. E depois ainda tive a ousadia de sugerir ao seu pai, Fernando, que pudéssemos convidar. E ele autorizou a Fafá de Belém, que passou a ser a voz das diretas por conta do hino nacional que ela cantava, começando exatamente no 25 de janeiro de 1984, na Praça da Sé, onde nós reunimos não os 130 mil pessoas, mas os 130 milhões de brasileiros que seu pai respondeu ao Osmar Santos naquela mesma noite, no discurso, e ele foi o último a discursar naquela noite. Portanto, uma gratíssima lembrança. Eu tive esse privilégio de conviver com o Montoro até os seus últimos dias. Fico feliz, fico emocionado, e quero dizer para vocês que o Montoro faz falta, muita falta. O Montoro ainda podia estar conosco, foi cedo, mas deixou uma família maravilhosa, deixou filhos, netos, uma história brilhante, e ajudou a escrever não só a história do PSDB, Bruno Araújo, não só a história da política em São Paulo, Geraldo Alckmin, ele ajudou a escrever o melhor da democracia, da história da democracia brasileira. O Brasil deve muito a André Franco Montoro, um dos maiores nomes que a política brasileira já teve em todos os tempos. Viva André Franco Montoro. Muito obrigado. Boa noite. Com a palavra agora, a nossa deputada Carla Morando. Bom, para finalizar, só dizer que sempre eu tenho um orgulho enorme em fazer parte do PSDB, e isso só melhora e só aumenta. Muito obrigada a todos. Esgotado o objeto da presente sessão, a presidência agradece às autoridades, à minha equipe, aos funcionários do Serviço de Som, da Taquigrafia, do Serviço de Atas do Cerimonial, da Secretaria-Geral Parlamentar da Imprensa da Casa, da TV Alesp e das assessorias policiais, militar e civil, bem como a todos que, com suas presenças, colaboraram para o êxito desta solenidade. Esta sessão está encerrada e convidamos a todos para um coquetel que será servido no Salão dos Espelhos. Boa noite a todos. Sim? Deixa eu cumprimentar a presidente. Deixa eu cumprimentar a presidente. Nossa, ele está pagando, eu vou cumprimentar. Ele me botou